romance, que é o Tim Atlas e o Rastro do Gigante, o personagem principal, que é o Tim Atlas, que na verdade é chamado de Timóteo, ele é chamado como detetive a esclarecer um caso que está acontecendo na Fazenda Boi Preto, em Goiás. E ele é chamado para ir lá resolver um problema de uma série de crimes e atentados que alguém, que ninguém sabe quem é, está procurando afugentar da fazenda, o dono da fazenda e os funcionários da fazenda. Então ele vai lá para esclarecer esses crimes, né? Mas chegando lá ele se depara com outro problema, um problema até mais interessante, que é um rastro deixado à beira de um riacho de um pé. Porém é um pé com 70 a 80 centímetros de tamanho, o que leva a crer que existe um gigante por ali. Então Timóteo, ou Tim Atlas, como detetive, ele tem que investigar o porquê daqueles atentados, procurando afugentar os donos da fazenda e os funcionários, e ainda descobrir de quem são aqueles rastros, que é o gigante. Por isso, o Rastro do Gigante. Ele não é exatamente uma continuação. Tim Atlas e o Rastro do Gigante não é uma continuação do romance anterior, que era Tim Atlas na Montanha das Arpias. Não é uma continuação. Porém, neste segundo romance, eu estou fazendo uso dos principais personagens da primeira história, que é o Tim Atlas, a Rainha da Floresta e o Dr. Ignatz, que são os personagens que se destacaram no primeiro romance, vão aparecer nesse segundo romance. Então não é uma continuação, mas é uma história com parte dos principais personagens da primeira história. A minha inspiração, ou as minhas inspirações para criar o Tim Atlas e as histórias do Tim Atlas, a primeira delas apareceu há muito tempo. Eu devia ter 4, 5 anos de idade, quando no cinema, naquela época havia os seriados. Então houve um seriado que me impressionou muito e que até eu tenho até hoje em casa. Era um seriado do cinema que chamava-se A Deusa de Joba. E era mais ou menos como a história que eu escrevi do Tim Atlas, A Montanha das Arpias. Era uma montanha onde vivia um povo esquecido no meio da África. Isso lá no filme, né? E eram uns homens voadores, eles usavam umas asas postiças, tipo morcego, e eles voavam. Essa imagem dos homens voando em volta da montanha ficou na minha imagem até hoje. E eu tenho o filme, às vezes eu volto a assistir o filme. Então, essas cenas da Deusa de Joba me levaram a criar o Tim Atlas. Mas não apenas isso, eu também, de menino, era fã incondicional das aventuras do Capitão Atlas, que foi uma criação do brasileiro Péricles do Amaral. Péricles do Amaral criou o Capitão Atlas e a turma do Capitão Atlas. Era um herói brasileiro que surgiu primeiro em histórias em quadrinhos. Eu tinha todas as revistas da coleção. E depois, então, houve também novelas de rádio com o Capitão Atlas. Então, essas foram as minhas duas principais motivações, inspirações para criar o Tim Atlas. Eu sempre gostei de personagens exóticos. Nos livros que eu leio, nas novelas que eu vejo, nas histórias em quadrinho que eu leio até hoje, eu gosto de personagens exóticos. Eu diria que quase todos os personagens dessa série são exóticos. Mas o mais exótico é o próprio Tim Atlas. Exótico porque, como ele surgiu? Ele foi agredido por criminosos, levou diversos tiros e teve a sorte de que o Dr. Ignatz, um cientista, o encontrou já à beira da morte e fez algumas cirurgias e ele voltou à vida. Porém, presumivelmente, porque ninguém sabe, nem eu que sou o autor, presumivelmente o Dr. Ignatz usou de procedimentos proibidos por lei, que é mexer com os genes da pessoa. E o Tim Atlas, então, se tornou, não se pode dizer se tornou porque não se sabia quem ele era antes,
mas ele, depois de ter sido baleado, ele voltou com uma força incrível, um poder incrível, poder mental, poder físico. Então, supõe-se que o Dr. Ignatz fez algum tratamento irregular segundo as leis. O fato é que Tim Atlas é um personagem exótico por esse motivo. Outro personagem exótico foi a Diana, a moça da floresta que ele conheceu na primeira história. É um ser, isso só lendo o livro que a pessoa vai entender um pouquinho melhor, mas resumindo, a Diana, a moça da floresta, é um ser meio vegetal, meio animal. Ela se transforma de uma coisa para outra. E o Tim Atlas se apaixonou por ela. É uma paixão esdrúxula, né? Porque é um ser humano com um ser não bem humano. O fato é que eles ficaram juntos. E ele passou a chamá-la de Diana, que era a moça da floresta. E o outro personagem exótico também é o próprio Dr. Ignatz, porque o Dr. Ignatz é um cientista que tem sonhos de melhorar a humanidade, melhorando o homem, né? Compartilhando com Deus, querendo fazer um homem superior ao homem criado por Deus. Então ele é um personagem bastante exótico. Haverá, e na verdade, haverá um terceiro livro, sim, com esses personagens, e na verdade eu já estou escrevendo esse terceiro livro. Eu acredito que logo depois que for publicado, que será nas próximas semanas, que for publicado o Tim Atlas e o Rastro do Gigante, deverá sair o seguinte, o terceiro livro de Tim Atlas, que é As Origens do Tim Atlas. Por quê? Porque ninguém conhece, nesses dois primeiros livros, ninguém sabe de onde surgiu o Timóteo, Tim Atlas. A vida dele é como se tivesse começado no momento que ele foi baleado. E nessa cirurgia ele perdeu a memória. Ele não lembra o que aconteceu com ele antes. Neste livro que eu estou escrevendo, então vai aparecer quem ele era antes de ser o Tim Atlas. E também, outra coisa que vai ser trazida às claras é a origem da moça da floresta, que, como já falamos, ela é um ser meio vegetal, meio animal, e vai aparecer mais sobre a vida dela na floresta, como surgiu. E, finalmente, o próprio Dr. Ignatz, que é um cientista muito discutido quanto aos processos que ele usa, por serem processos não aceitos pelos defensores da humanidade. Então, são três personagens bastante questionáveis que vai ser esclarecido nesse terceiro livro as origens desses personagens. Eu pretendo, sim. Enquanto eu tiver condições de continuar escrevendo, eu vou escrever sem parar. E eu tenho um livro em vista que também já está começado, porque, veja, quando esse meu livro que estou escrevendo, que vai sair, que é As Origens do Tim Atlas, estiver publicado, esse terá sido o meu 12º romance. Então eu vou escrever mais um, que não será um romance, eu vou sair da linha de romance e escrever um livro que se chamará Como Eu Escrevo os Meus Romances, que é um livro explicando todas as facilidades e dificuldades que eu encontrei para nesses 15 anos que eu escrevo, 12 romances, né? Todas as dificuldades que eu encontrei e como eu contornei essas dificuldades. Dificuldades que eu digo na área de criatividade, de redação, de pesquisa, de contato com editoras e tudo mais. Então, esse livro eu acredito que muita gente vai ter interesse, porque muita gente me pergunta: Daniel, como é que você escreve teus livros? É difícil? Como é que é feito? Então, essas perguntas que vieram de diversas pessoas que me despertaram a ideia de escrever um romance, não ensinando a escrever romance, mas contando as dificuldades que eu tive, como eu contornei essas dificuldades e de diversas ajudas que eu tive de pessoas especializadas. Então, esse próximo livro será Como Escrevo Meus Romances. Eu gostaria de terminar essa entrevista de minha parte agradecendo a MediaBit, que é a empresa que está produzindo este vídeo, e ao TED, que é o dono
da MediaBit, e que é uma pessoa que me orientou bastante, inclusive ele tem muito a ajudar, porque ele é formado em rádio e TV. Então ele me ajudou bastante. E também agradecer... Quem foi? E também agradecer a Valéria, que como psicóloga também deu um apoio muito grande para que eu pudesse ficar mais solto. Vocês devem estar percebendo que eu estou nervoso, mas eu quero dar a impressão que não estou, tá? E agradecer também a Manon Merri, que está aqui comigo. Manon Merri de Carvalho. E agradecer a ela também, que é a pessoa que atualmente tem me dado todo o apoio que eu preciso em tudo, inclusive para escrever meus livros. Obrigado para vocês todos.